É nosso programa que acontece todas as sextas-feiras a partir das 10 horas da manhã. Então, que a bênção do Senhor seja contigo nesta manhã, neste dia, iniciando aí final de semana, né? Então, o nosso desejo é que vocês sejam abençoados e que sejam prósperos em tudo o que vocês estão fazendo, tudo o que vocês colocarem os corações para que seja feito. No trabalho, nas escolas, nos estudos, algum projeto de família, algum projeto com amigos, com colegas, então que vocês sejam prósperos com o nosso Deus, em tudo. E é bíblico, né? Nós temos a Bíblia para nos ensinar em tudo que forem fazer, dando graças a Deus, o nosso Pai. Então, nesta manhã tenhamos um bom momento, neste tempinho que nos é dedicado e que dedicamos para trazer palavras de vida, porque são as Sagradas Escrituras. E vamos iniciar aí com um pequeno louvor que acontece ali onde nós congregamos na Unidos em Cristo do pastor Júnior Fialho, aqui na cidade de Goiânia, Goiás, no setor João Brás, cidade industrial, na Avenida Francisco Alves de Oliveira, quadra 18, lote 9. Ali nós temos reuniões nos dias de quarta e também aos domingos. Domingo às 9 horas da manhã e domingo às 18h30. Então, estes 3 dias da semana e os nossos horários de culto, né? Quarta-feira às 19h30 e aos domingos às 9 horas da manhã e às 18h30. E ali nós louvamos ao nosso Deus, nós entoamos hinos, salmos, nós adoramos ao nosso Deus juntos com os demais irmãos e intercedemos uns pelos outros, trazemos exposição das Sagradas Escrituras que nos edifica na fé, que nos traz um crescimento espiritual. E é o que nós vamos ver nesta manhã. Então, para iniciarmos, vamos ouvir aí um pequeno trecho de um louvor que nós tivemos ali em nossa igreja e pudemos nos alegrar muito com este louvor. Vamos ouvir então, já iniciando esta manhã. Conseguiu pegar, mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer teu barco emprestado, e depois do culto ele chama pra voltar, exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. E depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você, depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Depois do culto, não vai precisar mudar de casa, nem de rua e de cidade, nem tão pouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz. E o que até agora não deu certo, te prepara que o milagre acabou de começar. Esquece que sou eu que tô falando, é Jesus quem tá falando. Quando o culto terminar, depois do culto você vai ver. Ei! Depois do culto ele vai com você. Depois do culto. É o irmão Eliel, creio que seja Eliel Oliveira, se eu não estiver enganado, filho do pastor Elias Oliveira, e nos
prestigiou, né, nos honrou com este louvor. E se você quer ouvir ele na íntegra, né, acesse aí o nosso canal Unidos em Cristo, na plataforma do YouTube. Então nós temos aí as nossas redes sociais em que você pode acompanhar toda a nossa programação, os nossos conteúdos e se alegrar também juntamente conosco. Se você quer se inteirar mais a respeito da doutrina apostólica, da doutrina cristã, e aquilo que Cristo deixou para nós, nós temos aí o nosso identificador na rede social, @Igreja Unidos em Cristo, vamos falar certinho, né? @igrejaunidos.emcristo. Então você vai nos encontrar aí, tanto na plataforma do YouTube, como também no Instagram. E aí você pode ouvir hinos, você pode aprender mais sobre ensinamentos bíblicos e também conhecer testemunhos, como tivemos nesta semana, na terça-feira passada. Nós tivemos uma live aí que aconteceu de forma apenas, né, virtual, e pudemos aprender sobre congregar, sobre o que é estar junto com outros irmãos, formando esta assembleia, no que se traduz eclesia, esta palavra grega que muitas vezes foi usada ali nos escritos paulinos e por todo o Novo Testamento para dizer aquele ajuntamento de irmãos que a Bíblia nos ensina que são templos do Espírito Santo, uma vez que aceitaram a Cristo Jesus e se tornam templos do Espírito Santo. E estes templos, estes membros que formam um corpo, ao se ajuntarem, aí então nós temos esta eclesia, que traduz-se nesta palavra que conhecemos hoje, igreja. Então, muitas vezes, quando nós dizemos nós vamos à igreja, eu sou de determinada igreja, muitas vezes usamos esta palavra para definir coisas que não são exatamente aquilo. Você pode ter ouvido ou até mesmo ter perguntado para alguém de que igreja você é. E então aquela pessoa identifica o nome do prédio, do local onde ela se reúne. Mas biblicamente, a definição que nós temos para a igreja não se refere a um prédio, a uma construção, mas ele se refere a esse ajuntamento. E vamos entender mais um pouquinho? Vamos entender, e nós vamos ler aí na carta aos Romanos, vamos entender qual é a definição, o que a Bíblia nos traz para entender o que é esta igreja. Você vai ver aí Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 16. Olha só, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto. Então esta primeira parte do versículo 5, veja o que Paulo está dizendo. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Será que Paulo estava se referindo a alguma construção, a algum prédio, a alguma parede? Mas ele estava dizendo a igreja que se reúne na casa, ao corpo de pessoas que têm uma mesma fé. Então, o entendimento bíblico para isto é o corpo de crentes que se reúne, não importa qual seja o local. Sabe, irmãos, nós temos enfrentado nestes últimos tempos, nesta geração em que nós vivemos, enfrentado resistências e até ataques à doutrina cristã sobre determinados pontos. E é por isso mesmo que vocês percebem que nós, por várias vezes e em vários momentos, temos nos posicionado sobre questões específicas no que se refere à prática cristã, no que se diz respeito à prática da ceia, à prática de se reunir, de congregar. E você pode entender o porquê Paulo disse, ou está escrito na carta aos Hebreus, não deixe de se reunir. Hebreus 10, 25. Não deixe de se reunir, não deixe de congregar, para encorajar uns aos outros. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Então veja que há mais de 2000 anos atrás, isto já acontecia. Pessoas que se diziam ser
crentes ou até mesmo cristãs que acreditaram no que Jesus Cristo fez, estas pessoas, este grupo de pessoas já tinham este costume de deixar de se reunir. Você está vendo aí? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Você vai perceber que esta palavra novamente é usada nesta carta. Eclesia. Não deixe de se reunir como igreja, como um corpo, como partes deste corpo. Então vocês perceberam que aos romanos, Paulo está identificando esta igreja como aquele ajuntamento de irmãos que estavam se reunindo em uma determinada casa. Vamos aqui ver outra escritura aos Gálatas. Vamos lá para Gálatas capítulo 1. Vamos ver aqui uma outra definição, um outro momento em que isto é usado. Aos Gálatas capítulo 1, o verso 1 e o verso 2. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Vamos ver o verso 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Preste bem atenção nesse verso 2. Todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Paulo está se referindo às igrejas, não é a igreja. Vocês percebem que Paulo, aos Romanos 16, ele está dizendo a igreja que se reúne na casa de um determinado irmão? E aqui aos Gálatas ele está dizendo às igrejas da Galácia. Nós queremos, irmãos, nos posicionar em relação a estas coisas, uma vez que, cheios do Espírito Santo, nós temos o dever e temos o zelo de defender a doutrina apostólica. Nós vamos entender que aquele momento em que Jesus está assentado, pense nisso, lembre desta cena. Jesus ele está para entrar na cidade de Jerusalém e quando ele estava descendo, passando pelo Monte das Oliveiras, sobre um jumentinho, assentado em um jumentinho, os seus discípulos e várias pessoas estavam junto com ele. É aquilo que nós conhecemos como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Naquele momento, você vai ver isso em Lucas 19. Sabe o que acontece, irmãos? Quando Jesus estava sobre o jumentinho, em direção para entrar ali na porta principal de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, os discípulos, as pessoas começaram a louvar e a dizer: Hosana, bendito ao Rei que vem em nome do Senhor. Paz seja no céu e na terra. Sabe o que alguns irmãos identificados como fariseus disseram para Jesus? Olha, mestre, faça com que os seus discípulos se calem. Eles estavam louvando, eles estavam cumprindo o que o Salmo 118 dizia, identificando Jesus como o Messias, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E os fariseus se incomodaram com aquilo e queriam que eles se calassem, porque ali estava o cumprimento de uma profecia. E Jesus disse para aqueles fariseus: se eu disser para eles se calarem, as pedras vão clamar. Sabe o que eu entendo disso, meus irmãos? Não adianta ficarmos em silêncio. Nós podemos nos calar diante de mentiras e diante de ataques à sã doutrina. Mas a verdade, ela terá que ser dita de alguma forma. Era o que Jesus estava dizendo para aqueles fariseus. As pedras vão clamar, mesmo que um milagre precise ser feito para que a verdade prevaleça e seja dita, que seja feito. Mas os filhos de Deus, nós que cremos fazer parte do corpo desse ajuntamento, nós temos que falar, nós temos que nos posicionar. Então eu trouxe à lembrança esta passagem para que vocês possam
entender qual é o nosso posicionamento e entender que igreja não se refere a uma construção ou a um prédio, ou nem mesmo a ritos e práticas, ordens de disciplina. O momento de você cantar, o momento de você orar, o momento de você ouvir uma exposição da palavra de Deus. Não se refere a isto, mas membros do corpo de Cristo, como o apóstolo Paulo nos ensina, quando eles se reúnem, e Jesus diz, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É o cumprimento disto. É este ajuntamento, é esta eclesia que forma verdadeiramente esta igreja. E não importa o lugar em que você estiver, onde você proclamar a sua fé, onde você anunciar a Jesus Cristo com demais pessoas que creem também, ali está uma parte desta igreja, o corpo de Cristo. Vocês viram em Romanos que Paulo identificou ali aquela pequena parte do corpo. Você vai entender que ali se referia a um grupo local. E quando ele se refere às igrejas da Galácia, nós temos vários pontos, várias igrejas, vários ajuntamentos. De fato, irmãos, nós fazemos parte existe um corpo universal, que é o corpo de Cristo, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Mas existem grupos locais que formam este grupo universal. É o que nós podemos ver nestas Escrituras. Eu quero meditar com vocês ainda mais, trazendo aqui um pouco, lá em Lucas 24, deixe-me mostrar para vocês algo que aconteceu aqui. Lucas 24, após a ressurreição de Jesus Cristo, sabe o que aconteceu? 2 discípulos, um deles identificado como Cleopas, eles estavam indo pelo caminho em direção a uma aldeia chamada Emaús, que ela estava a 11 quilômetros de Jerusalém, 60 estádios, né? 11 quilômetros de Jerusalém. Provavelmente eles saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús, uma pequena aldeia. E ali eles no caminho eles estavam conversando, 2 estavam conversando sobre os últimos acontecimentos, a morte e uma provável ressurreição de Jesus Cristo, porque eles disseram, né? Eles disseram assim, olha, e algumas mulheres foram no sepulcro e não viram o corpo lá. Bem, eles estavam conversando sobre esses últimos acontecimentos e Jesus apareceu no meio deles. Naquele momento, Jesus não permitiu que eles conhecessem que ele era Jesus, mas eles foram conversando e já estava se findando o dia. Lucas 24. Percebe, irmãos, que este ajuntamento, 2 ou 3, esta eclesia, em prol de um assunto, em prol do Senhor Jesus, que a mensagem do Evangelho, o cristianismo é para anunciar o que Jesus Cristo fez por nós. E eles conversando ali, Jesus aparece e começa a caminhar com eles. E eles começam a conversar, Jesus começa a mostrar as profecias e que de fato Cristo deveria morrer e ressuscitar. Quando eles chegaram na aldeia, Jesus entrou com eles ali naquela casa e eles partiram o pão. Quando eles partiram o pão, eles puderam conhecer que aquele homem era Jesus Cristo. Irmãos, sabe o que aconteceu? Jesus desaparece do meio deles. E qual é a atitude deles? Eles imediatamente, naquela mesma hora, saem daquela aldeia e voltam para Jerusalém, a 11 quilômetros. Naquela hora do dia, provavelmente já era tarde da noite, porque eles disseram, né, o sol já se declina. Naquela mesma hora fizeram uma caminhada para Jerusalém para encontrar quem? Encontrar os demais irmãos. Encontrar os 11 apóstolos que estavam ali e os demais irmãos que estavam com eles e relatar aquela experiência. Vocês percebem que ao analisar toda a prática da igreja primitiva, eu não consigo dizer para você assim, não precisa de congregar, não precisa de ir a uma igreja, e aqui entre aspas eu coloco, a um local onde as demais pessoas têm o propósito de se reunir. Eu não consigo dizer isso para você, porque ao ver estas passagens eu percebo que um templo do Espírito Santo, que é você,
quando você está com o coração compungido pela palavra, quando o Espírito Santo toma conta deste coração, o desejo natural do seu coração é se reunir com os demais. É um desejo natural, isso é até mesmo inconsciente, você não consegue explicar, mas você tem esse desejo de estar junto com os demais. E isto é o que forma a igreja. Então esses dois discípulos tiveram esse desejo e imediatamente eles foram para Jerusalém para contar a experiência que tiveram. Jesus ressuscitou. E naquele momento, Lucas 24, naquele momento, você vai ver a partir do verso 30, sabe o que aconteceu? Quando eles estavam ali com os demais irmãos, naquela alegria, Jesus apareceu novamente para eles. Irmãos, isto é o motivo de nós podermos nos reunir. É para contar dessas experiências, é para encorajar um ao outro. Vou deixar essas referências para você. Romanos 12, 10, para honrar o seu próximo. Romanos 15, 14, é para trazer uma palavra de instrução. Efésios 4, 14, para que você seja gentil e compassivo. Primeira carta aos Tessalonicenses 5, verso 11, e também Hebreus 3, verso 13, é para encorajar. É para que você veja a aflição do teu irmão, é para que você veja ali algo duvidoso, que às vezes aquele irmão ainda não chegou ao tempo de entender aquilo, e você o encoraja a continuar, a perseverar na fé. É para isso que o ajuntamento serve. E o apóstolo João vem dizer em sua primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 3, verso 11, amar uns aos outros. Então, quando alguém vem lhe dizer, pare de congregar, não precisa. Você é a igreja. Você pode ficar em casa. Isso soa muito estranho, não soa? Ao vermos o que acontecia, deixa eu dizer mais para vocês aqui, Atos capítulo 2. Eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aqui está a regra de funcionamento da eclesia. Para que nos ajuntamos? Para continuar na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. É a prática da ceia e nas orações. Deixa eu enfatizar isso, irmãos. Aqui está dizendo, na doutrina dos apóstolos, verso 42 do capítulo 2 de Atos, e na doutrina dos apóstolos, vírgula, e na comunhão, vírgula, e no partir do pão, vírgula, e nas orações. Você percebe que aqui a prática desta reunião, desta assembleia, é perseverar no ensino bíblico dos apóstolos. É estar junto, é participar desta comunhão, é comer, é dividir o pão, é praticar a ceia, é orar juntos. E sobreveio o temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens conforme cada homem necessitava, e perseverando todos os dias, preste atenção no verso 46, e perseverando todos os dias concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. E sabe qual foi o resultado disso, irmãos? Verso 47. Louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja, olha a palavra igreja, eclesia, acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Quem converte o coração é o Espírito Santo. Mas aqueles que já têm o Espírito Santo, eles têm o desejo de se reunirem, de estarem juntos. E eles determinam um local para que aquele local seja consagrado. Sabe o que Jesus disse quando entrou no templo? Quando ele pegou o azorrague em suas mãos e expulsou aqueles comerciantes? Ele disse assim, a minha casa será chamada casa de oração. Você é o templo do Espírito Santo, você é a pedra viva daquela construção espiritual
que o apóstolo Paulo nos mostra, e você dedica aquele espaço para que aquilo seja um local apenas para adoração a Deus e para oração, e para instrução e para crescimento espiritual. Como Paulo diz aos Efésios, deixemos de ser crianças e cresçamos no amor e no entendimento de Cristo. Nós precisamos crescer espiritualmente, irmãos. E para isto, a frequência, não importa quantas vezes na semana, aqui eles se reuniam todos os dias. Agora eu digo para você, você é obrigado a estar todos os dias nesse ajuntamento? Você é obrigado a participar de todos os eventos? Não, até porque a salvação, a vida eterna não depende disto. Mas você pratica isto porque você entende que a vida eterna já está com você. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Irmãos, nós precisamos parar de ser ignorantes a respeito destas coisas. Nós precisamos folhear as Sagradas Escrituras. Nós precisamos entender qual foi a prática primitiva que ao longo do tempo foi, de certa forma, enfraquecida devido a estas linhas de pensamento, devido a se isolar determinadas escrituras e dali extrair uma interpretação incorreta. E quando você olha todas estas passagens, todas essas referências, você pode entender que você é o templo do Espírito Santo. E por ser este templo, por ter este Espírito Santo, você tem o desejo de estar junto para cumprir este encorajamento, para cumprir a verdadeira missão da igreja, que é adorar a Deus e espalhar esta mensagem para o mundo. Que Deus abençoe você neste dia e medite nestas referências. Eterno Deus, nós te agradecemos porque a tua benignidade, a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Que o teu Espírito Santo esteja com cada um neste dia, com cada caminhar, em cada passo, que a tua vontade seja feita, ó Deus, e que nós nos sujeitemos a esta vontade divina. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Paz e graça seja com cada um de vós. Programa Aliança de Pastores.